Nós vamos orar pela nossa apóstola, essa linda mulher. É minha, tira o olho grande. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero agradecer ao Senhor por mais um ano a gente aqui juntos, fazendo a obra, chorando, sorrindo, celebrando. Chegamos nessa última ceia. Eu vou continuar, e você? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Amém, obrigado. Amo demais essa mulher, irmão. Vamos orar. Tenda suas mãos para cá. Pai de amor e de imensa bondade, o Senhor está na casa, Pai. Esse lugar é teu. A mesa está linda, Senhor. Os diáconos hoje, que são excelentes, capricharam. Mas o mais importante é o ato espiritual. É o que o pão representa, é o que o vinho representa. Mas antes desse momento, a gente quer ceiar antes. Como? Ouvindo a tua palavra, aprendendo contigo, estando debaixo do aba, da tua proteção. Não deixa que o inimigo, o roubador da palavra, se levante, nos distraia. Não deixa que nada nos desfoque nesse momento. Que a gente tenha atenção a esses minutos para receber a tua palavra. E usa a tua filha, continue usando a tua filha, com grande graça. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem aplaudir o Senhor? Graças a Deus, podem se assentar. Me dê 30 minutinhos da sua atenção, porque hoje, como é a nossa última ceia do ano apostólico de Barnabé, e eu quero deixar um tempo para a ministração da ceia, porque eu entendo que esse momento é um momento de memorial, não de morte, mas um memorial de vida. E eu peço que vocês me ajudem. Se houver alguém lá fora que está disperso, peçam para que entre, por favor. 30 minutos você consegue esperar, né? Segurar a tua sede, segurar a tua vontade de ir ao banheiro. Amém? Eu tenho um tema para a mensagem de hoje e eu quero que você repita comigo. Uma exposição necessária. Repita comigo. Uma exposição necessária. De novo. Toda vez que o Senhor, Ele quer nos transitar para uma nova fase, para uma nova estação nas nossas vidas, Ele vai nos expor, não nos expor para pessoas, mas nos expor para Ele. Porque uma exposição ao nosso Senhor vai revelar o que de fato temos encoberto, o que de fato temos negligenciado, o que de fato escondemos ou tentamos esconder da face dele. Amém, queridos? Abram tuas Bíblias comigo, por favor. Em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Serviço de cantina pode paralisar, podem pedir o pessoal para adentrarem. Amém? Vamos ler? Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia:
No momento em que estiveres recebendo essa carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se de sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida? Para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim, e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que esse homem viria me receber pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as minhas feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ser purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lavar-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Amém? Somente até o versículo 14. E a gente transita por essa palavra entendendo que alguns comportamentos que Naamã teve nesse episódio, a gente repete nos dias de hoje. Nós, como filhos de Deus, repetimos comportamentos como Naamã fez com o profeta Eliseu. Por que o tema uma exposição necessária? Porque nós somos mestres em esconder situações, ou achamos que escondemos situações diante do nosso Senhor. Nós achamos que esconder uma fragilidade, esconder uma enfermidade ou esconder um pecado nos faz pessoas soberbas ou nos faz pessoas acima de outras pessoas, porque nós nos damos o direito de não expor a nossa fragilidade, porque temos medo da condenação, temos medo da exposição, temos medo do julgamento das pessoas. Só que o Senhor, nesse episódio, Ele orienta Naamã a ter uma atitude e uma atitude de fé para que ele pudesse ficar purificado, para que ele pudesse ficar limpo daquela enfermidade. Pois bem, querido, o Senhor, Ele vai nos ensinar nessa palavra e Ele vai nos descamar, Ele vai nos expor, talvez a uma vergonha, não. O Senhor quer revelar a minha fragilidade para mostrar a minha vergonha, não. Porque toda vez que estamos a um passo do Senhor realizar algo na nossa vida, ou que Ele vai nos elevar a um nível que Ele quer você por completo, sem ferida, Ele quer você sem enfermidade, Ele quer você sem o orgulho, Ele quer você sem a soberba, Ele quer você sem a armadura que você carrega, porque aonde Ele vai te colocar, aonde Ele vai te levar, nada disso será necessário. E muitas das vezes nós entramos, frequentamos cultos, assistimos cultos, entramos com a nossa armadura, ninguém pode ver minha enfermidade, ninguém pode ver minha fragilidade, ninguém pode ver minha lepra, entramos, cultuamos e saímos. Porque nós não damos o direito de Deus nos curar por completo, nos expor por completo, para que a cura, para que o milagre aconteça nas nossas vidas.
E a gente vê uma capa de religiosidade. Porque esse homem, queridos, quando ele se apresentou ao rei, o que ele levou? Quilos de prata, quilos de ouro, quilos de roupas finas. Porque uma vez que eu me apresento a uma pessoa de renome ou uma realeza, eu preciso trazer uma oferta, eu preciso dispor de um valor, porque eu estou perante a uma realeza. Mas não era sobre aquilo que ele estava entregando ao rei de Israel. Era sobre a cura que ele estava procurando naquele lugar. E muitas das vezes entendemos que se eu barganhar com o Senhor um valor, Ele vai trazer para mim a cura, Ele vai trazer para mim a libertação, Ele vai trazer para mim aquilo que eu preciso. Não é sobre barganha, mas é sobre se despir, é sobre você deixar no altar, de fato, aquilo que está limitando o teu acesso no reino espiritual. Porque, queridos, eu vou dizer para você, nós estamos em comunidade. Nós estamos em uma igreja, nós estamos em uma congregação. Eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Eu não sei qual é a tua lepra, você não sabe o que é a minha lepra. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, não é sobre o que você está escondendo, mas é sobre o que, aonde eu vou te colocar e aonde eu vou te instalar. Porque aonde Deus quer te colocar, não pode haver, queridos, a enfermidade, não pode haver, queridos, orgulho, não pode haver desobediência, não pode haver barganha. Aonde o Senhor vai te colocar, você precisa estar exposto. Você lembra que na passagem, quando Jesus ele transita pela terra, ele convive com o povo, ele convive com a comunidade até os 30 anos, ele vive como uma pessoa normal, ele vive como uma pessoa comum. E quando ele chega em um casamento, acaba o vinho, acaba a alegria, acaba a festa, e a mãe dele fala: olha, Jesus, você pode multiplicar, você pode transformar essa situação desse casamento. E Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E por que ele faz isso? Porque naquele momento não era o momento da exposição, não era o momento da revelação dele enquanto filho de Deus. Até então ele era uma pessoa comum, até então ele era um judeu comum. Mas quando Deus decide expor ele para a sociedade, sendo filho de Deus, aí acontece uma enxurrada de episódios que você sabe que aconteceu após o milagre da transformação da água em vinho. E ele entendeu: opa, o Senhor me expôs, o meu pai me expôs a essa situação. Então eu estou entendendo que o meu pai vai me elevar para um próximo nível. Um nível de dor, sim. Um nível de rejeição, sim. Um nível de tapinha nas costas. Eu vim aqui só pelo meu milagre, Jesus. Eu vim aqui só para a minha cura, Jesus. Sim. Mas ele entendeu que quando ele se expôs àquela situação de transformar a água em vinho, ele entendeu: opa, o meu pai está me transportando agora a uma nova realidade para o reino dele. Qual era a realidade daquele homem nesse contexto? Qual era a realidade de Naamã naquele contexto? Ele era um sírio. E a Bíblia vai dizer que os sírios, eles cultuavam outros deuses. A Bíblia vai dizer que os sírios, eles tinham uma intimidade com o paganismo. Eles tinham uma intimidade com deuses pagãos. Só que o Senhor, ele não estava querendo expor a lepra daquele homem. O Senhor estava querendo expor a glória dele através daquela situação. E muitas das vezes você passa por situação que te expõe a uma vergonha ou uma situação constrangedora, e você fala assim: eu não precisava passar por isso. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: não é sobre o que você está sentindo, não é sobre a tua vergonha, não é sobre a tua fragilidade, mas é a minha glória se manifestando naquilo que eu quero na tua vida. E nós entendemos que Deus, não, eu não posso, eu sou uma líder,
eu sou um líder, eu sou um missionário, eu sou um missionário, eu sou um obreiro, eu não posso me expor dessa maneira. Entenda uma coisa, toda vez que você se esconde da sua lepra, toda vez que você omite a tua vergonha, o Senhor está dizendo, eu não posso trabalhar enquanto você não se expor, eu não posso te elevar enquanto você não se revelar. Escuta uma coisa, queridos, para muitos as pessoas vão te olhar assim, não, mas aquele é leproso, deixa ele lá no canto. Ah, mas ele está fedendo, ele está fedido, deixa ele lá no canto. Enquanto as pessoas estão te rejeitando, o Senhor está programando a glória dele manifesta na tua vida. Então os mesmos que rejeitaram você enquanto você estava leproso, enquanto você estava caído, enquanto você estava na tua zona, queridos, de vergonha, o Senhor está dizendo, não se preocupe não, aqueles que te rejeitaram vão glorificar o meu nome através da tua vida. Porque, queridos, quando aquele homem sai de Israel e ele chega na tua cidade limpo e purificado, o nome que ele exaltou foi o nome de Deus, o nome que ele glorificou foi o nome de Deus. E todos que estavam naquele arraial disse, como você foi curado, como você foi purificado? O Deus de Israel me purificou da minha lepra. Eu estou dizendo para você nessa noite, talvez você esteja em um ambiente em que pessoas te rejeitaram, talvez você esteja em um ambiente em que pessoas te jogaram no canto, mas o Senhor que já tem uma data certa, já tem um local certo, já tem uma hora certa para dizer para você, ei, a tua lepra não foi para a tua vergonha, mas foi para honrar o meu nome nessa noite. Então, queridos, não se assuste quando o Senhor te expor, não se assuste quando o Senhor revelar a tua fragilidade, porque Ele está dizendo ao teu respeito, te colocarei em um novo nível, te elevarei a um novo nível. Aí você está pensando, poxa, eu não precisava disso. E o Senhor está dizendo, você não entende. Você não entende. Mas o que eu tenho para você, queridos, é uma exaltação na terra da tua vergonha. Não é sobre vingança espiritual. Eu não estou pregando aqui sobre vingança espiritual. Eu estou falando sobre quando eu revelo o meu pecado, quando eu exponho a minha fragilidade. Deus está dizendo, agora eu posso mover, agora eu posso tocar, agora eu posso elevar. Chega de ficar atrás de armaduras dentro da igreja. Mas aí quando você passa, a fedentina da lepra te acompanha. Chega, o Senhor está dizendo, a fedentina da lepra está chegando às minhas narinas, mas o Senhor está dizendo, eu vou expor a sua ferida, para que o meu bálsamo passe por você. Por que 7 mergulhos? Porque nós estávamos lidando com um general de um exército. Nós estávamos lidando com uma pessoa que tinha uma patente, que tinha um respeito, que tinha, queridos, um know-how. Onde ele chegava, a presença dele era imponente. Onde ele chegava, ele tinha os bajuladores em volta. Por que 7 mergulhos? Porque Deus está quebrando com 7 resistências espirituais na nossa vida hoje. 7 mergulhos, 7 legiões sendo derrotadas. 7 mergulhos, 7 demônios sendo dissipados. Orgulho, vaidade, desobediência, avareza, preconceito. E tem mais aqui. A resistência. O Senhor ele estava querendo trazer para ele e para que ele pudesse enxergar que ele era um homem que obtinha perseverança, mas ele não enxergava naquele momento. O Senhor hoje está desconstruindo todo o teu pensamento, todo o teu argumento humano, porque o teu argumento humano é lixo no reino espiritual.
A tua desculpa humana é farrapos no reino espiritual. Ah, Deus, eu não fiz porque o Senhor sabe, né? Eu estava desanimado. É lixo no reino espiritual. Ah, Senhor, eu não fui porque eu me magoei. É lixo no reino espiritual. Ah, Senhor, eu não fui porque as pessoas me olham assim. É lixo no reino espiritual, queridos. E esses 7 demônios que resistiram o Espírito de Deus vai cair por terra nessa noite. Porque a cada mergulho que você se dispuser nessa noite, o Senhor te levanta uma nova criatura, um novo homem, um homem resistente, um homem obediente, um homem passível de ouvir a palavra de Deus, um homem espiritual. Deus está resgatando a tua espiritualidade diante dele. Assim eu creio. Assim eu creio. A exposição é necessária, mas não é para qualquer um, porque Deus ele não vai expor qualquer Zé. O Senhor ele tem pessoas específicas. Por que um chefe da guarda? Por que um general? Porque ele tinha homens que ele comandava. Ou seja, ele tinha um poder de discipulado. Ele tinha um poder de persuasão. Por que o chefe do general? Porque se eu curo ele, ele vai convencer as outras pessoas a seguirem também ao Deus que o curou. Se eu curo ele, ele vai chegar naquela cidade e vai dizer assim: o que foi? Foi mandinga? Foi macumba? O que você fez? O que você teve que fazer? Pular 7 ondas? O que você teve que fazer? Matar a galinha? Botar a farofa na encruzilhada? Não. O que eu tive que fazer foi obedecer a voz do profeta. E quando eu obedeço a voz do profeta, existem liberações do céu na minha vida. Riqueza, prosperidade. Quando eu obedeço a voz do profeta, eu sou curado. Quando eu obedeço a voz do profeta, eu sou restaurado. Quando eu obedeço a voz do profeta, o meu orgulho cai por terra. São pessoas específicas. E você deve estar fazendo aí uma retrospectiva da tua vida que, poxa, esse ano foi desastroso para mim, foi tão penoso, foi tão desgastante. E o Senhor está dizendo: você não entendeu. Eu te expus porque eu quero te elevar. Eu chorei, eu perdi, eu renunciei. Pessoas me abandonaram. Pessoas me criticaram. Pessoas me rejeitaram. O Senhor não precisa. Você não precisa deles. Você precisa de uma voz. E essa voz é do Espírito Santo. E se você está direcionado sobre essa voz, querido, não é a voz da rejeição, não é a voz da manipulação, não é a voz do inferno que vai te influenciar. A tua influência hoje é a voz do Espírito Santo. Levante as suas mãos nessa noite, porque o Senhor está dizendo para a tua vida nessa noite: ah, queridos, ano de 2025 não acabou. Ano de 2025 ainda não acabou. E o Senhor está dizendo: eu vou expor algumas realidades aqui, mas não é para vergonha para a minha glória. Não é para vergonha para a minha glória. Não é para vergonha para a minha glória. Ah, mas está doendo, está desconfortável. O Senhor disse: eu nunca vim para te dar mordomia. O meu sacrifício não foi para te dar mordomia. O meu sacrifício não foi para te dar conforto. Assim como eu me expus na cruz, sendo levado como um pecador, assim como me expuseram no madeiro, assim eu farei contigo. Mas tenha certeza que eu ressuscitarei. Os planos que eu tenho ao teu respeito, que eu ressuscitarei. Aquilo que eu prometi na tua vida não acabou. Não acabou. Não acabou. Me expuseram na cruz, mas eu venci a morte. O que era morte diante do Deus vivo? O que era lepra diante do Deus vivo? O que é o desemprego diante do Deus vivo? O que é a perda diante do Deus vivo? O que é a rejeição diante do Deus vivo? O Senhor está dizendo: você só precisa de mim nessa noite. Não, mas eu tenho que estar com pessoas que me influenciam. Não. A influência que você precisa ter é a influência do céu. Se você não caminha sobre a influência do céu, você está caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor, queridos, está nos expondo. Estamos numa mesa de ceia, aonde foi exposto o traidor, aonde o traidor foi revelado. Mas isso foi necessário para que se cumprisse a palavra de Deus.
mas ele foi um Judas, ele foi um traidor. Jesus não estava preocupado com o traidor. Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Enquanto você se preocupar com aquilo que as pessoas pensam sobre você, porque Naamã estava preocupado. Naamã, ele tinha uma preocupação com o exército dele. Eu não posso me lavar perto deles, eu não posso comer perto deles, porque ele cheirava mal, então ele se distanciava do seu exército, porque ele se sentia desconfortável com aquela enfermidade. Aquilo que a lepra distanciou, a cruz vai te aproximar. Aquilo que a lepra te jogou de lado, o Senhor está dizendo, a cruz vai te aproximar nessa noite. Jesus, quando se batizou, ninguém sabia quem ele era de fato, o Filho de Deus. Mas quando João Batista estava lá, no ritual judaico, todo sábado, porque lá em Israel é assim, todo sábado os judeus se purificam. É um ritual comum. Porque se durante a semana eles encostam em algo impuro, se eles pegam em algo impuro, toca no animal imundo, ou toca em sangue, ou toca em pessoas mortas, eles precisam ir no Shabat se purificar. É ritual. E João Batista estava fazendo um ritual judaico, né, batizando em arrependimento aquelas pessoas que estavam ali, e ele avista Jesus. Aí vem o Filho de Deus, aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. E o povo ficou assim atônito. Quem era? Ainda não havia sido revelado. Mas quando ele passa pela água do arrependimento, pela água do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele através de uma pomba, diz a Bíblia. E ele começa a sua trajetória rumo à cruz. Um mergulho purificou um homem. Um mergulho revelou um homem chamado Jesus. E esse Jesus está aqui nessa noite para dizer: nenhuma lepra vai te parar, nenhuma doença vai te parar, nenhuma vergonha vai te parar, nenhuma rejeição vai te parar. Porque assim como Naamã obedeceu e mergulhou, Jesus também mergulhou nas águas. E ele se levantou como Deus, Jesus Deus, para aniquilar o império das trevas. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para aniquilar as obras do inferno. Escuta uma coisa, queridos, eu não sei como você vai se levantar depois desse 7º mergulho, mas o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida hoje: não importa como você vai se levantar, importa é que minha glória vai descer. E se minha glória descer, é porque eu estou aprovando a tua trajetória nessa noite. Apóstolo, mas eu capenguei, eu rastei cachorro o ano inteiro, mas o Senhor está dizendo: não importa como você chegou ao rio para mergulhar, importa como você vai sair dele. E se você está saindo dele nessa noite restaurado, curado, o Senhor está dizendo: agora sim manifesta a minha glória diante dos filhos de Deus. Porque o Senhor está dizendo, queridos, não é sobre uma ordenança, não é sobre, queridos, uma voz, é sobre uma atitude que eu tomo. E essa voz que o Senhor está revelando nessa noite, de obediência, vai trazer para a nossa igreja, vai trazer para esse povo uma onda de arrependimento. E o Senhor está dizendo nessa noite, Projeto Sara-me, visitantes que estão aqui nessa noite, é tempo de largar as armaduras que estão te tirando do foco e da presença do Senhor. É tempo de desarmar. É tempo de deixar de lado aquilo que você tem escondido até hoje. A mesa revelou o Judas. A mesa revelou o traidor. Mas a mesa também revela o Filho de Deus. E o Senhor está provocando nessa noite, queridos, uma purificação do alto da cabeça à planta dos pés. E Ele está dizendo na tua direção nessa noite: não precisa você mergulhar 7 vezes. Basta você me obedecer. Se você me obedecer, eu transfiro agora. Eu te tiro do império das trevas e te transporto para a maravilhosa luz de Deus.
O Senhor está dizendo hoje, se você decidir me ouvir, eu te transporto do império das trevas e te coloco na maravilhosa luz de Deus. Ah, queridos, Naamã foi exposto para ser curado. Jesus foi exposto na cruz para te trazer salvação. E hoje você precisa se expor para que a glória dele se revele através da tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está aqui na casa, amém? Deus está aqui na casa, amém? E Ele quer se revelar através da tua vida. Ele precisou ir até Israel. Ele precisou sair da tua terra. Ele precisou sair da tua casa, dos seus parentes. Ele precisou transitar de lugar para viver uma experiência extraordinária. Eu estou dizendo para você, daí da tua cadeira até aqui o altar, não tem nem 20, 30 metros, mas é a transição necessária que você precisa fazer para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, para que o poder dele se revele na tua vida. E você vai chegar aqui entendendo que a tua armadura a partir de hoje vai ficar lá fora, porque você vai expor a tua dor, você vai expor a tua fragilidade, você vai expor a tua vergonha, para que a glória dele se manifeste na tua vida. Ai, apóstolo, mas eu não quero. Ai, apóstolo, o que vão pensar de mim? Eu não sei o que vão pensar de você. Eu só quero saber o que os céus vão pensar de você. E os céus estão falando, os céus estão gritando: ali vai o homem, ali vai uma mulher de Deus, a qual eu me comprazo. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado